e você dar o treinamento requer que você tenha uma sustentação de sua gerência, ou da gerência daquela empresa, para te selecionar pessoas com perfis adequados. Uhum. Eu tive um treinador que me dizia o seguinte, que ninguém se ofenda com o que eu vou dizer, mas ele dizia o seguinte, olhando pelo aspecto do perfil, se você me mandar uma pessoa que tenha o título de burro, eu te devolvo um burro treinado. Gostei. Mas quando a gente fala burro, vamos pensar em perfil, porque tem pessoas que não têm perfil para ser vendedor, Sim. tem pessoas que não têm perfil para ser um cara que vai ficar à frente de uma tela de um computador. Então, quanto melhor, quanto maior for o treinamento dessas gestões, dos gerentes, a selecionar as pessoas com os melhores perfis, essas pessoas vão ser treinadas de forma muito mais eficiente e com muito mais capacidade. E essa habilidade de fazer essa seleção, você acredita que adquiriu no curso de psicologia? Então, é uma somatória, porque eu fiz o curso de psicologia. Poxa, isso me ajudou muito e fiz terapia, fiz uma série de outros cursos complementares, e eu utilizava muito esse aprendizado teórico, mas eu comecei a desenvolver pessoas de trainee a ser um vendedor pleno. Uhum. Então você vai acompanhando essas pessoas. Então você percebe por que esse cara nunca vai ser promovido a supervisor. Porque, poxa, quando ele foi selecionado, faltou alguma coisa desse perfil dessa pessoa. Mas, por outro lado, você nunca vai ter 100% da tua equipe com perfil para ser diretor da empresa. Seria uma presente pirâmide, de Deus, né? Exatamente. Ter sua equipe completa. Eu tinha uma professora de psicologia que dizia, gente, seria do mundo se não tivesse o coveiro, o jardineiro, cada um na sua. Se esse cara está feliz ali, é ali que ele tem que ficar. Sim. Bom, terminada essa fase e essas razões de eu ter saído da indústria, eu comecei lá em 1992, passei pelos planos econômicos, você possa imaginar. Que foi difícil. Quando eu saí da indústria, veio um tal de bloqueio de contas. Ixi, imagina o desespero naquela época. Desespero. Aí entra planos e planos de governo, mas cheguei a vivenciar ou a viver momentos em que a nossa moeda estava equiparada, se não até abaixo do dólar, né? Você tinha um dinheiro valendo mais que o dólar. Foi rápido, mas aconteceu. Aconteceu, eu soube. Eu era muito criança na época, mas eu ouvi essa história. década de 90, estou dizendo. Mas passei um bom período nesse empreendedorismo, com inflações malucas. E isso você tinha ganhos financeiros, né? E ganhos financeiros muito grandes. Uau. Comprar antes do aumento do preço, vender depois. Quem tinha estratégia nessa época, então, aproveitou. Aproveitou. E quem tinha dinheiro, muitas das instituições de saúde na época foram muito bem, porque utilizavam. Você imagina que você tinha o tal do overnight, você aplicava o dinheiro, em uma noite você ganhava 1%. E você aproveitou essa oportunidade? Eu não tinha esse conhecimento na época. Não, porque eu estava com o meu foco em negócio da venda. Todo o capital era voltado para a venda. E a venda que eu consegui, porque eu abri uma distribuidora de medicamentos, consegui conquistar toda a linha de produto, terceirizando um hospital. Essa foi uma estratégia que ela veio estudada antes de sair. Ao terceirizar um hospital, todos os fabricantes necessitavam vender para a minha distribuidora para que ela abastecesse aquele hospital. Caramba, olha isso. O cara que saiu lá dos Cafundós do Judas, olha onde esse cara tá agora, meu, que loucura. O cara nasceu numa fazenda chamada Monjolinho. Imagina.
Você olhava... Por isso que eu falo que esse cara é uma lenda viva, não é possível. É inspirador. E aí, nesse caso, essa é a sua primeira empresa, né? Foi a primeira empresa. Foi a primeira empresa. Foi uma distribuidora de medicamentos que ela deu uma explosão. A partir dela, ou como filhote dela, ela se chamava Hospiserve. Uhum. Era um nome que a gente buscou ali como um serviço. É a visão não de venda ao hospital, mas de prestar um serviço. Que era um outro nicho de mercado que você observou. Que não existia. Que não existia. Eu entregava o produto em 2 horas no hospital, enquanto o mais próximo que eu tinha do distribuidor existente eram 24 horas. 24 horas quando ele era rápido, entendeu? Ou seja, você deixou ele para trás. Deixei ele para trás. Então, o que acontece? Impressionante. Mas teve um filhote dessa empresa que existe uma linha de produto oncológico para o tratamento do câncer e existe uma linha de produto ou um laboratório específico que produz um produto que ele atende um número de pacientes muito grande diariamente, que ele, por estar impedido de se alimentar por via oral, ele tem necessidade de fazer o uso de produto via parenteral. Ele precisava... Aí o seu produto chegou para resolver isso. E esse laboratório já existia um anterior que não dava conta, e nós ficamos por volta de 22, 23 anos com essa empresa. Parabéns. Como era para atender uma demanda, uma alimentação parenteral considerada, e, por outro lado, o produto oncológico, que ele é necessário ser também manipulado numa área separadamente, evidentemente, mas ele também precisava ser separado numa área limpa, numa área em que não ele não pudesse contaminar o manipulador. Boa. Então, você também... Ele que está toda paramentado. Agregamos 2 áreas e ficamos por aproximadamente 20 anos nessa área. E aí chegamos a ter um número de funcionários de 60, 70, 80 funcionários. Parabéns. Ô, Antônio, nós temos o seu filho, que hoje é um cara que... eu queria falar um pouquinho dele também, queria até trazer ele aqui, se você permitir. Com certeza. O Pedro é um cara que... Eu digo que ele é além do tempo dele, né? E eu acredito que ele deve ter se inspirado muito em você, né? Eu acredito que você não teve um inspirador naquela época para empreender, mas hoje o Pedro consegue, né, ter essa visão do empreendedorismo já tendo o pai como exemplo. Então eu queria convidar o Pedro. Pedro, vem para cá. Ô, Pedro. Seja bem-vindo. Dá um beijo aqui, ó. O Pedro é o filho mais novo do Antônio. 20 anos, né, Pedro? Senta aqui, Pedrão. Senta aqui. Vai ficar um pouquinho mais alto que seu pai. Para você ficar um pouco mais alto. Eu queria que o Pedro falasse um pouquinho. Ele está sem microfone, mas acho que dá para ouvir aqui do meu. Senta aí, Pedrão. Fala um pouquinho... Coloca aí, por favor. Fala um pouquinho... Aí, deu certo. Te ajuda? Aí, garoto. Fala um pouquinho do quão inspirador é seu pai para você, cara. Eu acho que ele vai ficar muito feliz de ouvir isso. De repente tem coisa nova aí. Esse é o momento. Ó, oportunidade. Todo mundo tá vendo, hein, Pedro? Vai lá. Fala. Todo pai, para todo filho, é o herói. Normalmente. Por toda a minha vida, eu sempre olhei pro meu pai com orgulho e admiração. Você não vai chorar, hein, por favor. Ele não, mas eu posso ser. O Pedro, ele tem um vídeo já gravado conosco, né? É o primeiro vídeo. E eu fiquei muito feliz de poder ouvir sua história. E eu gostaria de convidar vocês a assistir esse vídeo, porque o Pedro é um cara que com 20 anos já tem uma experiência no empreendedorismo, coisa que muita gente que já tem 50, 60 anos ainda nem chegou perto. Então vale a pena ouvir, né? E parabenizar o Antônio, não só pela história dele, que ele é uma lenda viva, que está ajudando, né, nós. Eu também sou empreendedor,
e eu tenho certeza que eu vou absorver muita coisa que você falou para eu levar para minha equipe, para minha empresa. Parabenizar não só pela sua trajetória, mas também por incentivar o Pedro, que automaticamente, provavelmente, vai incentivar os filhos dele, e isso vai fazer com que a nossa nação cresça cada vez mais. Então, Antônio, parabéns aí. Né? Obrigado, hein? Você quer falar mais alguma coisa sobre o seu pai, Pedro? Eu ia falar, e os nossos vídeos também vão ensinar todo o Brasil. Boa, e a gente vai conseguir alcançar bastante gente. E as nossas histórias vão inspirar as pessoas. Vão inspirar as pessoas. Então, creio que o Pedro tem uma formação técnica em... Né? Ele é um... Espera só um instante. Ele fez uma segura assim. Ele tem uma formação na área de tecnologia, que é uma área que eu não vivi, não me aprofundei, porque eu sempre fui um cara de estar no campo. Uhum. Então, era todo dia sorte no campo e vamos para a luta. Eu tenho tantos quilômetros rodados em São Paulo que muitos taxistas perdem para mim. Boa. Muito bem, mas o Pedro, ele tem o Pedro é um autodidata. De repente eu pego o Pedro falando inglês e nunca fez um curso de inglês. Pedro, pai, eu tenho essa habilidade. É impressionante, né? Tenho essa habilidade. E já sei falar um pouco de japonês. Falei, caramba. Então vamos lá, agora vamos partir os dois para... Isso com 20 anos, tá? Para italiano, exatamente. Então, eu acho que ele pega uma fase minha em que eu tive, depois dessa empresa que eu tinha comentado, eu ainda tive duas outras atividades na área de paramentação médica. Esse período de pandemia, nós trabalhamos muito com produção, fabricação de máscara, aventais. Naquela época exigiu muito, né, desse produto. Esse período aí de 2020, né, 2020 para cá, o Pedro e uma geração do Pedro, o Pedro acabou de fazer 20 anos, e na pandemia ele estava com 17. Uhum. Eu já comentei que eu tenho 2 filhos com mais de 45 anos, 2 netas beirando os 17 anos, e eu tenho dito para eles, e o Pedro, com uma idade muito parecida, que toda essa juventude devia pedir para o Papai do Céu pelo menos 3 anos de bonificação, porque eles ficaram dentro de casa, sem convivência, né? O hormônio bombando nesse período. Doido para ir para uma balada e não podia. Doido para ir para uma balada. As meninas, eu acho que até sentiram mais, eu tenho 2 netas, porque as meninas, o convívio delas com outras meninas, ela é muito mais bonito de ver, é muito mais... o homem é mais bonachão, mais estar junto, sacanear, etc. Mas as meninas, não, elas são muito unidas, elas dependem uma da outra, isso é verdade. Elas evoluem. E outra, mas tem que ser citado. Enquanto que nós, com 15, 16, 17, aí são tudo bobão. Na minha época, então, nem imagina. Uma menina com 12, 13 anos já é uma mulher. Ela parece que eles são mais evoluídos, amadurece, né? Muito mais cedo. É verdade. Então, se os meninos precisam de 2 anos de bonificação, elas precisam de uns 3 ou 4. Mas e o Pedro, durante a pandemia, ele percebi que ele não tem dificuldade de estar só no computador, aqui ou ali. E sempre buscando conhecimento, né, Pedro? Você sempre me falou sobre isso. E buscando, e cada vez que eu fui percebendo, o Pedro me chama um dia para caminhar, e não estou falando de muito tempo, nem um ano atrás, me deu uma aula de física quântica. E eu falei, Pedro... De onde você tirou isso? De onde você tirou? Aí estamos discutindo o assunto da economia a nível mundial. O Pedro me deu uma aula sobre a China, sobre o mercado, olha só, a influência chinesa no mercado mundial. Aí eu fiquei impressionado com tudo isso. E sem contar outros tantos conhecimentos que ele tem,
Agora, ele tem uma memória, tem um QI muito diferenciado. Aí fica um gostinho para você ir lá assistir o vídeo dele. A gente falou sobre isso também, né? Eu Exatamente. não vou dar spoiler não para você ir lá, Exato. porque o Pedro fala bastante sobre isso, fala um pouquinho da trajetória dele no empreendedorismo. Acho bem interessante você ver também. Desculpa te cortar, Antônio. Não, era isso. E eu tive, ao longo da minha vida, alguns ganchos que a vida te coloca na frente, né? Primeiro, é que você pode ser o melhor empreendedor do mundo, mas nem sempre você vai dominar 100% das necessidades de uma empresa. Então, eu já tive 3, 4 estágios de estar no pico, surfando na onda mais alta, mas eu não consegui fazer a gestão disso, porque hoje eu percebo, faltou alguém da área administrativa, financeira, aquela pessoa que consegue te colocar no patamar, ou te manter naquele patamar, fazendo com que a vela do seu... Ou seja, nós precisamos de pessoas que têm habilidades que nós, infelizmente, não temos. Então, nós precisamos de pessoas. Exatamente. Então, minha recomendação hoje, então, se eu fosse fazer um resumo, se eu olhar para trás, eu estou com 73 anos, mas ativo operante como... Hoje estou representando uma empresa americana no segmento hospitalar, um projeto dentro da sustentabilidade extremamente interessante. É uma empresa que está preocupada com o meio ambiente. Isso é importante. Trouxe uma solução muito interessante e me convidou para... É um trabalho que eu iniciei agora, estou numa fase de implementação. Então, nem sempre você está criando coisas, você também está tirando proveito daquilo que você plantou. E eu só fui convidado porque eu conheço o mercado hospitalar, conheço a indústria, conheço sobre toda essa área e procuro me inteirar sobre... Acabei de tirar mais um código aqui do Antônio, hein? Network. Network é super importante, porque se você não tivesse o network necessário, você jamais teria sido convidado para estar representando essa empresa americana aqui no nosso país. Exatamente. E cada produto que você pensar em colocar no mercado, não deixe de fazer pesquisa de mercado, não deixe de observar a tendência do mercado. Então, cada caminhada que eu faço na rua, eu observo oportunidades. Eu tenho um projeto que eu não consegui colocar ele em pauta, mas está engatilhado. Não está engatilhado e eu não tenho dificuldade nenhuma de dividir com quem quiser. Por exemplo, qual é o mercado futuro? O mercado do idoso, ele é alguma coisa a se esperar, ou a se ter como grande resultado. Por quê? Eu estou com 73 anos, mas meu caminho daqui para frente, eu vou depender de acessibilidade. Então, estar ligado ou desenvolver empresa, crie produto para dar acessibilidade na residência. O Antônio está dando uma chave de graça. Aí, Antônio, eu sinto muito, vou ter que divulgar. Meu amigo. O cara está dando a letra aqui, ó, que o mercado, né, para os idosos, e isso é real, eu vi uma pesquisa falando disso. No Brasil, daqui a pouco, vai ter mais idosos. Vai ter mais idosos. E a gente precisa atender essas pessoas, né? E o seu projeto... Eu não sei se o número está correto, mas por volta de 2030, teremos perto de 30 milhões de idosos no Brasil. Eu não estou falando de idosos acima com 60 anos, não, porque hoje tem muita gente com 60 anos que está inteiraço. Que não é idoso. Eu não me considero idoso. Assim que terminar aqui, eu e o Pedro vamos fazer vamos subir 24 andares aqui, etc., meu companheiro. Então. Fica atento aí no mercado de idosos, ó. A lenda viva falando. Esse é o mercado. E esse mercado envolve acessibilidade,
produtos mais diversos possíveis que ajudem na alimentação ou em se manter saudável, Nutricional. corpo, mente, alma, etc. Então, você tem um Da bocado... atividade física eu já estou cuidando, tá? Meu projeto para os idosos para atividade física já está engatilhado. Então, eu criei aí um projeto que já era para ter sido desenvolvido, mas falta investimento, que seria você entender algumas dos impactos futuros que você vai ter. Vamos colocar que na minha família uma pessoa teve um AVC e estavam todos nós vivendo um ambiente saudável, etc. E agora? Essa pessoa vai precisar você vai ter que adaptar essa residência, você vai ter que mexer no banheiro, nas portas, você vai ter que comprar produto para essa pessoa ter acessibilidade. Aí vai uma pergunta: será que existe hoje uma empresa no mercado que entrega esses produtos? Então, olha o nicho de mercado aí, ó. Nós estamos falando de fralda. Eu ontem, por acaso, fui acompanhar uma pessoa no hospital, socorrer uma pessoa, e tinha uma propaganda lá, me permita aqui, Big Frau, dentro do hospital. Uhum. Meu amigo, fabricante de fralda para idoso ou fralda geriátrica, mercado que só vai crescer. É verdade. Né? E eu estou falando de fralda geriátrica. Agora, pensa o seguinte, de bengala a cadeira de rodas, eu conheci, não vou entrar no mérito, mas eu conheci o indivíduo que teve um problema de paralisia, ele só tinha movimento com os dedos e a fala? A fala, mas o movimento da cabeça. Uau. Ele conseguiu colocar na casa dele um sistema de trilho que ele circulava na casa inteira. Custou uma fortuna, mas a tecnologia permitiu tinha isso. Muita grana. Entendi. O que eu faço com a minha grana? Ele conseguia... A qualidade de vida para ele. Então, esse é um caso extremo, mas todo dia, dentro do hospital, onde eu convivo todo dia, tem um filho desesperado porque o pai dele vai precisar ir para casa e precisa de... Olha só o nicho de mercado. E essa dica não é uma dica apenas minha, não. Essa dica foi me dada por um grupo de médicos que eu conheço, que tem um ortopedista, um neurologista e um cardiologista. Só os bambambam. Bambambam. Eles disseram, todo dia o cara olha para a minha cara e fala, o que eu faço com meu pai agora? Aí eu já logo, ele não me disse crie uma empresa, mas se alguém quiser, já está criada essa empresa. É só colocar em prática. E aí aí você pode prestar serviço para essa pessoa, ou prestar um atendimento de transporte, turismo. Olha quantas atividades você pode ter. A ramificação é gigantesca, né? É gigantesca. Essa pessoa precisa de alimentação, essa pessoa deveria ter um animal porque vai ajudá-la e vai precisar de cuidados, alguém que cuide. Não é só o corpo, né? A mente também. A mente. Essa pessoa vai precisar de medicamento, vai precisar dos profissionais, de fisioterapeutas, de psicólogo, de... Nossa, o leque é absurdo, né, Antônio? Absurdo. Não tem fim. Então você pode ter, e o Pedro já sabe disso porque eu comentei, não só esse indivíduo que está com deficiência, mas o idoso, ele não consegue lidar com a tecnologia da mesma facilidade que a pessoa jovem. O Pedro já está com uma empresa em andamento para assessorar pessoas idosas a lidar com a tecnologia. Assista o vídeo do Pedro. Assistir o vídeo do Pedro. Por quê? Ele precisa baixar um aplicativo, ele pode usar recursos, ele pode se proteger Ou seja, a tecnologia está aí, mas ele não sabe, né? O idoso não sabe usar ainda. A solução onde é que está? Está aí. Na molecada. Mas a vantagem do Pedro, eu acho que ele absorve bem, porque nós temos uma diferença aí de aproximadamente 50 anos, um pouquinho mais, 53. Então, o que acontece? O Pedro ele convive muito bem comigo, com essa estrutura. A minha esposa tem 55, atual,
Então, se formou em enfermagem. Uhum. Então, Pedro tem um ambiente que meus outros filhos não tiveram. Meus outros filhos, enquanto pequeno, eu estava viajando o tempo todo. Homem não devia ter filho antes dos 35 anos. Porque está naquela fase Dá atenção. né, de trabalhar bastante, levantar patrimônio, e as crianças acabam não convivendo. não Então, a convivendo. mulher precisa ter filho antes por questões fisiológicas. Isso. Né? Mas o homem não está com a cabeça preparada. E o Pedro, além de estar preparado a conviver com isso, ele sabe, e eu já percebo e tento passar para ele o seguinte: imagina o seguinte, que o cérebro de um cara com 73 anos, está com os mesmos disquetes. Tem gente que não sabe nem o que é um disquete, né? Mas está com a memória já preenchida. Sim. Por que a Apple lança novos produtos com capacitações maiores? O meu cérebro hoje, se você perguntar o que aconteceu comigo 50 anos atrás, eu dou detalhes. Eu não sei o que eu almocei ontem. Agora, você imagina lidar com a tecnologia que eu vejo alguns caras, e vai a dica aqui para você que posta vídeos treinando ou pedindo para baixar aplicativos, etc. Cara, separa por idade, faça uma na velocidade do Pedro. O Pedro, ele pega 10 como é que diz? Telas diferentes, ele consegue fazer. Está interagindo com todas elas ao mesmo Ele tempo. interage com 10 telas diferentes, e eu, para interagir com essas 10, eu preciso do dobro do tempo dele. Vou fazer uma analogia interessante. Nós, que somos da antiga, digamos que nós somos... Eu estou com 38 já. Nós da antiga, nós temos o cérebro do Windows 95. Isso. Essa molecada já nasce com o Windows... Qual que é o último? 11. O Windows 11. Ou seja, não dá nem para comparar. Os caras têm Tem teras, uma facilidade absurda, teras e terabytes livres. É verdade. E eu tenho teras e terabytes já tudo lotado. É verdade, é verdade. Então, o que acontece? Agora, a dica que fica aí é o seguinte: não pense que você vai plantar uma árvore e ela vai crescer em um ano 40 metros e vai se manter em pé. Boa, isso é Não importante. Não vai. Tem que ter Então, meu amigo, as raízes fortes. As raízes fortes. Então, fortalecer essa raiz ou o alicerce da casa que você vai construir e tirar a bunda do sofá e correr atrás todo dia, tá certo? Não esquecer nunca, olha só. Eu recentemente ouvia sobre os nossos, não vamos entrar em nomes aqui, né, mas sobre os grandes recentes bilionários, uma Apple, Facebook. etc. Eu não quero citar os nomes, mas esses caras esqueceram de cuidar da mente, de cuidar da alma, de cuidar-se. Tudo o que nós estamos falando aqui, eu só fui aprender bem depois a família, a relação pessoal. Super importante, verdade. E os cuidados com a sua cabeça, com a sua desenvolvimento. Talvez isso faz parte desse lance da raiz forte, né? Porque se você não tem uma família que está estruturada, você não vai ter o espaço da sua mente que permita que você vá dar atenção na sua empresa. Imagina você com a empresa cheia de problemas para resolver e na sua casa cheia de problemas para resolver, aí no final nada se resolve. Né? Exato. Não, e exatamente. E não levar o problema de casa para lá e muito menos trazer o problema lá da empresa para a tua casa. Concordo. Agora, se você tiver 5 minutos, esteja com o teu filho. Perfeito. Se ele é um garoto pequeno, etc., peça opiniões, mesmo que sejam complexas a ele, eu peço para o Pedro, porque você pensa que o adolescente não vê, não acompanha, não sabe, ele sabe muita coisa. Concordo. Que hoje pessoas na minha faixa etária não têm capacidade de absorver. Por questões de espaço. Tem que ter humildade de ouvir essa molecada.
Cara, aqui, quer falar alguma coisa, A Pedrão? gente tá Pega o microfone aqui. na era da informação, a gente tá com a cabeça fresca, sabe? Boa. Então, Antônio, como se fosse eu papo queria- gostoso, hein, cara? Muito bom. Eu segui um cara e continuo admirando. Tem um banqueiro de Minas Gerais Aham. que o primeiro banco que ele fundou, eu até vou pegar aqui porque eu não lembro muito, é o Banco da Lavoura. Estou falando do Aloysio de Andrade, tá? Porque esse é um cara admirável. Esse cara, há, sei lá, 50 anos atrás, falou ou escreveu, até parece que isso estava dentro da sala dele, dizendo o seguinte: É um código importante. e eu sigo esse caminho, né? Então, o que ele disse? Que ordem sem progresso é inútil. Aham. Mas isso tem por trás uma explicação, porque ordem sem você ver progresso, eu posso estar construindo um edifício. Eu juntei tudo, ou vou montar um carro, juntei todas as peças, mas eu não consigo progredir, porque, caramba, qual a primeira peça que eu vou colocar nesse carro, ou que estrutura eu vou dar? E depois ele fecha o seguinte, que o progresso sem ordem, então, ordem sem progresso é inútil. Boa. Então, ordem sem progresso é inútil. E o contrário é igual. E progresso sem ordem é falso. Então, como é que você vai ter um progresso, a evolução desse progresso, mas não tem ordem, não tem disciplina, não tem administração, não tem um financeiro que serve para mim? Isso ele é falso, ele não te leva, porque a qualquer momento essa casa cai. Boa. Então, esse é O um cara alicerce é muito admirável. importante. Para terem uma ideia, o cara nasceu em 1920 Uau. e faleceu agora em 2020. Quase 100 100 anos. Uau. Faltou acho que 2 meses para o cara. Então vai aqui uma homenagem a ele e Por essa sabedoria. a declaração de um seguidor. Em tudo o que eu fiz na vida, lá atrás eu observei que você não precisa tomar uma martelada na cabeça para saber que dói. Boa. Gostei. Ou no dedo. Aprenda, evolua, mas também não aceite nada que venha de graça sem você questionar, saber se encaixa para você. Concordo. O que eu disse tudo aqui foi muito bom para mim, com erros e acertos, pode não ser bom para você, mas você vai ajudar. pode ajudar. É porque a gente acaba aprendendo com erros das outras pessoas e os acertos, né? Não necessariamente os acertos vão dar certo para você, mas acredito que os erros que você evitou e você também vai evitar, né? Acredito eu, vai trazer algum benefício com certeza. E cara, obrigado por trazer esse conhecimento, trazer sua história. Obrigado por me receber na sua casa, né? Obrigado pela atenção aí, Pedrão. Falou, Pedrão. E vamos convidar o pessoal a assistir o vídeo do Pedro lá, o primeiro vídeo do canal. E quero agradecer você por estar com a gente até aqui. E vou pedir o seu like, né? Claro que se você gostou. E além disso, se você acreditar que tem pessoas que precisam ouvir um pouco mais sobre empreendedorismo, né? Aperta o botãozinho aí de compartilhar e a gente agradece aí sua atenção, tá bom? E colocamos tanto, né, com a tua ajuda, porque eu estou na rua, eu continuo trabalhando, pessoal, não estou aposentado, não tirei férias, amanhã já tenho 3 hospitais para estar levando esse vendo? Não tem essa de aposentadoria, me coloco à disposição, especialmente através de você. Eu acho que o Alex nem sabe ainda, mas já tenho umas 2 ideias para elaborarmos algum projeto junto. Tamo junto, cara. Estou à disposição. Obrigado.